Deixa eu voltar aqui, porque eu quero conversar hoje no Papo de Líder, falando da liderança sem cargo. Isso mesmo, a liderança sem cargo, porque eu costumo sempre dizer que há uma preocupação sempre na cabeça dos líderes, que é uma preocupação de crescimento. Não é? O líder quer crescer, ele quer fazer o seu time crescer, alcançar resultados, ele quer fechar negócios, ele quer fazer parcerias, ele quer que a sua empresa venda mais, fature mais, ele quer alcançar as metas, ele quer também ser reconhecido, ele quer ser valorizado. Tudo isso é função dos desejos que param, não é? Pairam aí no coração de todo líder. E também, a partir do momento, eu costumo sempre dizer que um líder, de maneira geral, tendo cargo ou não tendo cargo, ele tem uma hierarquia, ele tem uma sequência onde ele sobe degraus. Então, geralmente, a primeira preocupação, não é, da liderança é com a subsistência, é com o seu oxigênio. E o que é, de fato, esse oxigênio? O que é o respirar do líder, que faz ele se manter vivo? O que faz o líder se manter vivo, em primeira instância, é dinheiro, é faturamento, é alcance de resultados, alcance de metas. Esse é o oxigênio da liderança. A partir desse ponto, você consegue avançar muito. Agora, você, independente de cargo ou não, quando você não tem esse oxigênio, você até deseja o outro nível que eu vou falar para você agora, mas você fica sem fôlego, você fica sem forças para avançar com seu time e avançar com a sua própria rotina de liderança. Não é? Seja você um CEO, um presidente de empresa, seja você um supervisor, um gestor, um gerente, um líder operacional, um líder tático ou um líder estratégico. Independente disso, se você não tiver meta alcançada, resultados palpáveis que gerem faturamento e que gerem, de fato, o oxigênio, não é, da organização e do negócio, todas as outras coisas ficam difíceis de conseguir, de fazer, de realizar. Uma vez que esse líder, de fato de direito, ele consegue essa meta parcialmente ou totalmente, que é mais resultados, mais faturamento e tudo mais, ele parte para um segundo desejo, que é um desejo de ter mais tempo. Isso mesmo. Ele, no começo, ele se esforça para alcançar esses resultados, depois ele se esforça para alcançar esses resultados com menos tempo. Então, duas coisas pairam na cabeça de quem quer liderar. Primeiro, o oxigênio, o faturamento. Nas minhas mentorias, treinamentos e palestras nas empresas, eu sempre digo o seguinte, que o resultado, a meta, ele é como o ar que respira. Mas você não vive só de oxigênio. Você também precisa de vitaminas, de sais minerais, você precisa de outros hormônios, você precisa de outros elementos para que você sobreviva. E sobreviva bem. Agora, resultado, faturamento, meta alcançada é o oxigênio da liderança. Vitaminas, sais minerais, hormônios, é o tempo. É o tempo. É fazer mais com menos. É fazer mais com menos tempo. Então, esse é o segundo degrau. Tempo. O primeiro, dinheiro. Resultado financeiro. O segundo é tempo. Ter mais fôlego para você descansar, pensar e poder agir. Então, você, quando tem um resultado alcançado, uma meta alcançada, você vai partir para a etapa de querer fazer aquilo com mais tempo, com mais tranquilidade. E aí chega o terceiro pilar. O terceiro pilar dessa liderança, seja com cargo ou sem cargo, que é, de fato, você agora está olhando para deixar um legado positivo na vida das pessoas. Claro que deixar um legado positivo, você pode ter e precisa ter ele como seu propósito maior.
É claro, é evidente que a sua meta maior, o seu propósito, a sua missão, a sua razão, o seu porquê, não é? Ou o seu para que você faz, tudo isso gira em torno desse propósito, tá? Mas você não consegue pensar nele antes de você conseguir ter oxigênio para respirar. Essa é a grande questão. É claro também que o líder, se ele ficar só trabalhando para bater meta e ganhar dinheiro, o que é que vai acontecer? Mas na direção errada, no propósito errado, ele também não vai ter o resultado que ele merece ter, que ele precisa ter. Rodrigo, o que é que tem a ver esses 3 degraus, dinheiro, tempo e legado, com a liderança sem cargo? Vou dizer para você o seguinte, eu vou fazer uma analogia para você com relação ao pássaro e ao peixe. O que acontece? O peixe, ele está em determinado momento e ele sente um desejo muito grande de ser reconhecido. Quando o peixe sente um desejo muito grande de ser reconhecido, o que ele faz para ser reconhecido? Ele faz aquilo que é a essência dele. Ele nada. Ele nada. Quando o peixe nada, logo, ele é chamado de peixe. Quando o peixe nada, ele é visto como peixe. Quando o peixe nada, ele atrai os pescadores, atrai quem admira ele pelo nado. Ele tem a beleza dele porque ele nada. Quando um peixe precisa ser reconhecido, ele nada. Mesma coisa é o pássaro. O pássaro, ele quer ser reconhecido quando ele voa. Quando ele voa e quando ele canta. Quando ele exerce a essência dele de pássaro. Cantar, voar. Ele gosta de ser chamado de pássaro, principalmente quando ele decola, principalmente quando ele bate as asas e voa. Pássaro que não voa, perdeu a sua essência. Peixe que não nada, perdeu a sua essência. Quando você vê um pássaro voando e um peixe nadando, eles estão vivendo a verdade de vida deles. Isso é muito importante. O que isso tem a ver com a liderança sem cargo? O que tem a ver é que o líder, ele não precisa de um crachá para voar, como o pássaro precisa. Um líder, ele não precisa de um crachá para nadar, assim como o peixe. O líder, ele precisa exercer a sua essência. Assim como o pássaro voa, como o peixe nada, o líder precisa liderar. A essência do líder é liderar. O que tem a ver isso com liderança sem cargo? Tem a ver que em qualquer organização há aqueles que desejam, almejam poder, autoridade, status que o líder traz. Porque a liderança ela é atraente. A liderança ela é algo que desperta interesse. Ela desperta desejo. Primeiro, pelo status. Segundo, pela presença. Terceiro, pelo posicionamento. Quarto, por algumas regalias. Quinto, porque talvez o líder seja mais escutado do que outros. Seja mais reconhecido do que outros. Isso tudo gera ao redor do líder uma áurea onde atrai curiosos. E aí o que acontece? Quando muita gente atrás dessa essência, atrás dessa curiosidade, ele quer liderar, ele deseja a áurea e o status que a liderança traz. Mas, entretanto, todavia, contudo, não exerce a essência da liderança, que é liderar. Então eu vejo muitas empresas hoje, muita gente perguntando para mim, Rodrigo, por que eu ainda não fui promovido a líder? Por que eu ainda não cresci com a minha liderança? Eu sempre digo o seguinte, você quer voar ou você só quer ser chamado de pássaro? Você quer nadar ou você quer ser somente chamado de peixe?
Porque se você quiser só o status, vai ficar muito difícil você tê-lo. Então, o que é que eu digo? Liderar precisa de modelo, de exemplo. Liderar times fazendo, de fato, tudo aquilo que precisa ser feito. Então, é muito importante que você deseje voar, deseje nadar. Mas é mais importante você voar e você nadar. Compreendeu? Então, prega essa. A liderança sem cargo é aquela que você lidera antes de ser chamado de líder. Antes de ser reconhecido como líder. Antes de ser valorizado como líder. A liderança sem cargo, ela existe desde que o mundo é mundo, a partir do momento que você influencia positivamente as pessoas. Rodrigo, o que é liderar sem cargo? É quando você influencia positivamente as pessoas. Isso é muito semelhante à diferença entre persuasão e o quê? E o quê? Influência. Isso é muito semelhante a você puxar para o lado bom ou puxar para o lado ruim. Ok? Então, capacidade de você gerar resultado como líder, liderar pessoas, formar pessoas, educar pessoas, cuidar de pessoas, gerar resultados, ter posicionamento de líder. Posicionamento de líder. No jeito de pensar, no jeito de falar, no jeito de andar, antes de você ter a matrícula, o crachá, o rótulo, o slogan de líder. Plausibilidade. Líder não vive de slogan. Líder não vive de rótulo e de status. Líder vive de prova. Exemplo. Modelo. Então, quando você lidera sem cargo, as pessoas dizem assim, quando tem um projeto novo, elas olham para você ajudar a conduzir. Quando você lidera sem cargo, as pessoas olham para você para fazer uma parceria, para fazer um novo momento naquela organização, naquele projeto, naquele negócio. Então é essa a questão, muito importante. A liderança sem cargo, ela não precisa de rótulo, de status, ela não precisa de reconhecimento. Ela simplesmente é e ponto final. Isso me faz muito lembrar do texto bíblico, não é? Onde se tinha muitas dúvidas se quem era Deus. Quem era Deus. E aí, nos tempos de Abraão, de Moisés, dos profetas do Antigo Testamento, se perguntavam quem era Deus. Deus é amor? Deus é isso? Deus é aquilo? E aí veio a explicação de que quem era Deus. Deus era simplesmente o eu sou. Eu sou. E ponto final. Sem rótulo. Sem máscara. Sem título. Simplesmente eu sou. O líder que é líder, ele simplesmente é líder. Ele não depende de promoção, ele não depende de reconhecimento, ele não depende de matrícula, de crachá, de título. Ele simplesmente lidera, influencia, capacita as pessoas, faz as pessoas crescerem, gera resultados de crescimento para as organizações. Ele não é apegado à sua vaidade, que o poder da liderança pode lhe trazer. Ele é apegado à transformação que ele produz no lugar onde ele chega. Então vamos lá. Você foi colocado ou você entrou num grupo de WhatsApp, de qualquer coisa. Você lá usa aquilo para transformar o ambiente positivamente ou você usa aquilo para ficar na mesma ou até mesmo diminuir a qualidade do ambiente? O líder, quando ele entra, que seja num grupo de WhatsApp, com o tempo, rapidamente se percebe que ele consegue alterar a atmosfera para um campo positivo.
para uma atmosfera de crescimento. Quando você chega na sua empresa, na sua família, numa reunião de amigos, você chega como alguém que o sol abre ou como alguém que a nuvem fecha? O líder que lidera sem cargo, quando ele chega, as pessoas se sentem à vontade, se sentem felizes para falar, conversar, para ter ideias. Então pensa assim, quando você chega, as pessoas travam, ou quando você chega, as pessoas desabrocham como uma linda rosa? Quando você chega, as pessoas choram ou elas sorriem? Elas se escondem ou elas aparecem? Quando você chega, as pessoas ficam felizes, satisfeitas, ou elas se escondem, ficam irritadas com a sua presença? Então, o líder sem cargo é aquele que, quando ele se aproxima do ambiente, até o escuro fica claro, até as trevas viram luz, as rosas desabrocham. Quando um líder de fato chega, mesmo sem cargo, num lugar onde tem um jardim, as borboletas começam a comemorar. Quando ele chega, o que acontece? As pessoas tristes começam a ficar felizes. As pessoas que estavam sem propósito, elas começam a encontrar um significado para a vida delas. Quando um líder sem cargo, de fato, chega num ambiente que tem rancor, ódio, mágoa, aquele ambiente se transforma em alegria, satisfação, gozo, festa. O seu ambiente se torna boas novas de alegria. Veja, eu lembro muita gente fala da liderança de Jesus, né? Que Jesus era um líder servidor. E eu sempre digo nas minhas mentorias, nos treinamentos, nas palestras, que a questão é que muita gente esqueceu de que Jesus era um líder transformador. Ele tinha a habilidade de pegar o que precisava melhorar e transformar para melhor. Então, por isso que desde os profetas chamavam Jesus de boas novas de grande alegria. Nasceu o grande rei. Porque quando chega um líder de fato, o sol abre, a alegria chega. As pessoas improdutivas começam a ficar produtivas, não por imposição, mas pela influência positiva. Esse é o poder da liderança sem cargo. Tá? Esse é o poder da liderança sem cargo. Deixa eu colocar aqui. Captou, Renata? Captou, Danilo? Captou, Charlene? Saudades, hein? Maravilha você aqui. Abraço, Renata. Abraço, Charlene. Que delícia ter vocês aqui. Josemar, Walter Educa, abração para vocês. Captaram essa ideia de que quando um líder de fato chega, aquela rosa que estava tristinha, ela levanta e começa a abrir e o aroma começa a sair. Então, como é que você mede? Como é que você mede a escala da sua liderança sem cargo? Como é que você mede a escala da sua liderança sem título? Sem ser chamado de CEO, sem ser chamado de manager, que a moda hoje é ser chamado de manager, né? Já viram aí? Todos os títulos hoje nas empresas, primeiro, para ficar mais rotulado e mais imponente, primeiro, tá em inglês. Então é Chief Executive Officer, né? É General Business Manager, é Software Max Skills Leader das Galáxias. Todo mundo hoje ama colocar o seu rótulozinho em inglês. Primeiro, porque inglês sempre vende mais. Segundo, porque fica mais chique. Terceiro, porque aumenta a percepção de valor. Legal. Agora tem um detalhe. Como é que você passa essa influência
sem cargo, sem ser supervisor, gestor, empresário, sendo apenas você, sabe? Sendo apenas quem você é. Aí é que é a questão. Então, por exemplo, quando eu estou com meu filho Samuel, eu tenho um filho de 9 anos, o Samuel, né? E eu fico sempre observando a minha liderança como pai, dentro de casa, como um laboratório para a minha liderança com o meu time na empresa de palestras. A minha liderança com o meu time na empresa com as mentorias. Então, com as pessoas que eu contrato para fazer algum trabalho específico, eu sempre fico usando de laboratório. Então, por exemplo, quando eu chego, o meu filho ele fica feliz ou ele fica triste? Quando eu chego, a minha esposa agradece a minha presença ou ela diz, pelo amor de Deus, já chegou de novo esse cara? Quando eu chego, o meu filho quer falar comigo, ele quer conversar, ele quer trocar ideia, ele quer colocar para fora o que ele sente, ou ele se fecha? A minha esposa, como é que funciona? Os meus amigos, quando um amigo meu, ele conta que está num novo projeto de vida, quando um amigo meu, ele conta que está numa nova jornada, está aprendendo uma coisa nova, como é que eu me apresento? Eu fico falando de mim ou eu interajo com a realidade dele? Alguns chamam isso de empatia, eu chamo isso de vergonha na cara. O que é vergonha na cara? É uma pessoa vir para você para abrir o verbo para alguma coisa e você ficar falando de você. E aí eu ficar falando de mim. Então, quando chega uma pessoa amiga e ela conta uma história da vida dela, eu interajo com ela ou eu fico falando de mim? Isso é liderança sem cargo. Isso é liderança sem cargo. Na liderança sem... Então eu fico usando de laboratório, meus amigos, minha família, não é? Os colegas da igreja, os irmãos da igreja em que eu congrego. Quando eu chego, eles olham para mim e dizem, chegou a solução. Quando eu chego, eles dizem, chegou a solução, ou eles dizem assim, chegou o problema. Então, o líder sem cargo, ele tem uma característica. Ele não foge de problema. O líder sem cargo, quando ele tem um problema, ele diz, oba. Tem um livro muito bom sobre isso, que eu recomendo para vocês, do Dr. Roberto Chiniachik. Problemas, oba. Essa ideia é ter uma personalidade, de ter uma essência, uma alma, de atrair pessoas e não de repelir pessoas. Porque se você tem uma natureza, uma alma, uma praxis de repelir pessoas, perde a essência da liderança de resultados, que é a atração das pessoas. Primeiro você vende você, depois você vende a sua performance e depois você vende os seus resultados. E aí você ganha dinheiro, tem mais tempo e deixa um legado. Captou a sequência? Primeiro você tem que investir em ser alguém que libera os aromas mais gostosos das pessoas. Você tem que ser uma pessoa que extrai as melhores qualidades que as pessoas têm. Você tem que ser uma pessoa que inspira confiança para que as pessoas possam compartilhar. E aí começa a desenhar a sua liderança sem cargo. Não é? Liderança sem cargo. Deixa eu colocar aqui nos slides. A Renata está colocando aqui o Jonas. Grande Jonas, é isso aí, Jonas. Legal? Sidney, Renata, Josemar, Charlene, escrevam aí, todos vocês, escrevam aí no chat o que esse assunto despertou em você. O que está passando pela sua cabeça agora com esse
com esse tema da liderança sem cargo a partir da influência positiva. Escreve aí o que está passando pela sua cabeça. O que você está sentindo com esse tema? Eu quero ouvir vocês agora, quero conversar com vocês. Legal? Show de bola. Então é muito importante que você entenda essa dinâmica da liderança sem cargo. Né? Essa dinâmica da liderança sem cargo. Isso é, de fato, transformador. Isso tem a ver... A liderança sem cargo e o crescimento de um líder, mesmo sem cargo, tem a ver com a capacidade de você não precisar de rótulo, não precisar de título. Quanto mais apegado você for a título e a rótulo, menos você influencia, menos você consegue pegar alguém e conduzir esse alguém para um determinado objetivo. Corrigir a rota de alguém. O líder, ele é alguém que conhece o destino, sabe o veículo que leva para esse destino, e ele corrige a rota das pessoas nesse destino, caso ela se desvie para a direita ou para a esquerda, e ele mostra para aquela pessoa que ela, ao chegar naquele destino, aquilo não é o destino, aquilo é só o começo. Porque o líder que ele lidera sem cargo, ele não está preocupado só com a meta. Ele está preocupado com o fim da meta. O que é o fim da meta? A meta é só o começo. Esse resultado aqui do líder de resultado é só o começo. É só o começo. O líder, de fato, ele olha o objetivo e prova e mostra e convence as pessoas, o seu time, que aquilo ali é só o começo, não é o resultado final. Por quê? Porque ele é sempre inspirador. Ele é sempre inspirador. Legal? Deixa eu ver aqui o que é que vocês escreveram. Vamos lá. Ah, legal demais, hein? Legal demais. Gosto assim, hein? Gosto assim. Josemar colocou aqui. A liderança deve ser algo natural e não forçado. Algo de um desejo natural. Sim, sem dúvida. Desejo natural. Quando alguém precisa de ser líder, já está no caminho errado. Né, Josemar? Quando alguém tem uma necessidade muito grande de ser líder, já está errado. Já está num caminho que não é o ideal. O ideal é você não ter apego à necessidade do status de liderança. Quando você não tem esse apego, você foca na essência do que é ser líder. E aí você trabalha em prol desse propósito, que tem a ver com cuidar de gente. Não tem a ver com gestão. Tem nada a ver com gestão. Gestão é métrica. Gestão é gráfico. Gestão é indicador. Gestão é ferramenta. Gestão é KPI. Liderança não. Liderança é alma. Liderança é gente. Liderança é personalidade. Liderança é você saber usar o ser humano de um jeito, usar não no sentido pejorativo, mas usá-lo no sentido de fazê-lo ser a sua melhor performance, ou a sua melhor versão, ou a sua melhor essência, o que você quiser falar. Isso tem a ver com liderança. Por isso que um gestor, você forma ele na faculdade. Um gestor, você forma ele em uma academia. Um gestor, você forma ele no fim de semana. Você forma ele em um treinamento de ferramentas. Um líder, não. Um líder, ele precisa ter
uma bela de uma dose de autoconsciência, o que eu chamo de self-awareness, para que esse self-awareness, a autoconsciência inspiradora, consiga dizer para ele quem ele é, os limites dele, até onde ele pode chegar, quais são os seus potenciais e principalmente, aquilo que faz prender ele, aquilo que faz deixar ele inibido de crescer. E aí, quando ele entende isso, ele consegue ser o líder de fato que ele é, de forma natural. Acontece. Então, é isso mesmo, José. Por isso que eu gosto de bater esse papo com vocês aqui, ó, tá vendo? Por isso que eu gosto de bater esse papo com vocês. Olha o que o Sidney disse aqui. Vejo que tenho que ser diferente. Tenho que mostrar para os demais colegas de trabalho ou de classe, mostrar que podem contar comigo. Agora sim! Agora sim! Tá entendendo, Sidney? Tá captando? O líder não é aquele que fica o tempo todo querendo contar com o time dele. Não! Não! Porque se ele espera, né? Então, se o líder almeja estar o tempo todo contando com o time dele, é porque ele se acha muito importante. O líder não tem que se achar importante. O líder tem que fazer as pessoas se sentirem importantes. Eu vou dar um spoiler aqui para você. Essa é a frase que eu encerro sempre algumas de minhas palestras nas empresas. Faça as pessoas se sentirem importantes. E aí você vai ver o quanto que, na reciprocidade natural, esse degrau de importância, ele reverbera tanto para eles, para os pares, principalmente para dentro da sua autoridade como líder. Então, quando o líder ele deseja que a equipe execute, faça, por conta das metas que ele precisa alcançar, quando ele pensa no ele, no eu, no ego, no status e no modelo dele, ele perde o princípio da liderança. E aí ele começa a trabalhar aquele complexo da própria imagem, né? Dele ser legal, ele ser importante, ele ser bacana. O líder não tem que ser nada. Ele apenas tem que fazer as pessoas sentirem o sentimento de que podem contar com esse líder. Sabe, gente, nas empresas hoje eu vejo queixas, eu vejo muita gente dizendo assim, eu quero sair daqui, eu quero pedir demissão, eu quero ir embora. Quando você vai fazer uma análise 360 ou um diagnóstico de um mergulho profundo, eu chamo de diagnóstico de mergulho profundo, onde você dá um flecheiro e mergulha na essência, no porquê. Porque numa avaliação 360 graus, nem sempre você encontra o piso da piscina, a pedra no fundo do mar que incomoda. Você encontra uma alga ali ao redor, você encontra um pedaço de sujeira, que não é a realidade do motivo que faz as pessoas desistirem de algumas empresas. Mas quando você faz o mergulho profundo, você descobre que a equipe está demitindo, quando ela pede para sair, ela está pedindo demissão do líder. Ela está liderando, ela está demitindo a gestão dela. Ela está demitindo, e aí aparece a maior frase das organizações que eu falei, eu ouvi, e no papel de líder, eu tenho a certeza de que acontece muito nos bastidores da liderança até hoje. Porque eu ouço das pessoas que conversam e dos meus mentorados. Que é o quê? A frase clássica. O problema ali é a gestão. É clássico. O problema ali é a gestão. Então, é essa a questão. Então, por quê? Porque a gestão está olhando para dentro e o líder olha para fora.
São forças antagônicas. Você forma um gestor no curso de engenharia. Você forma um gestor no curso de administração. Você forma um gestor no curso de psicologia. Você forma um gestor no curso de marketing. Você forma um gestor em qualquer lugar. O líder não. Nananina não. O líder se forma liderando. O pássaro se forma voando. O peixe se forma nadando. O líder se forma liderando. E aí tem que ser natural e você fazer as pessoas se sentirem importantes. Cadê aqui? É isso mesmo, Sidney. Ainda bem que você, matou a charada. A Renata, que na verdade não é Renata, é o Jonas, né? Grande Jonas, diz assim, sempre acreditei no princípio de que o vendedor primeiro se vende, para depois vender o produto. É isso aí. Ninguém compra produto. Ninguém compra um líder, ou a meta. Ninguém compra a empresa. Não. Sempre as pessoas estão comprando pessoas. Pessoas não compram CNPJ. Pessoas compram CPF. CNPJ não influencia pessoas. CPF influencia pessoas. CNPJs não vendem para ninguém. CPFs é que vendem para alguém. E aí eu vou dar uma orientação aqui. Se você é líder de vendas, por exemplo, é muito importante a gente entender o seguinte. O mais importante do que fazer qualquer pessoa comprar qualquer coisa que você venda é a pessoa comprar você. Ou a sua marca. Por que a Coca-Cola vende tanto? Por que tantas marcas vendem tanto? Ou por que você é fã de determinada pessoa na rede social? Por que você compra o curso de alguém, vai para a palestra de alguém, vai para o treinamento de alguém? Por quê? Porque você comprou aquela pessoa. Você comprou a alma dela. Você comprou a vida dela. Você comprou a forma como ela deixa você ser importante. A forma como ela dá significado para você. Não o produto dela. O produto dela é um detalhe. É um detalhe. Então, melhor do que fazer, de fato, o líder de vendas, por exemplo, melhor do que fazer, não é? A venda é fazer as pessoas procurarem você para comprar. Essa é a grande realidade. E a venda, ela acontece quando a necessidade encontra a lembrança. Essa frase eu aprendi com um grande mestre de venda chamado Alexandre Lacava. Créditos para ele. A venda acontece quando a necessidade encontra a lembrança. A lembrança de quê? Do produto? Não! A lembrança da experiência que aquilo ou aquele trouxe para aquela pessoa. Legal? Ah, é isso mesmo, Jonas. Maravilha. O Sidney. E outra coisa importante para poder ser líder sem cargo é você ter preparo. Para você ser líder sem cargo, você pode ser um líder até sem preparo. Por quê? Qual é o preparo, então, que a gente fala aqui? É um preparo técnico ou é um preparo comportamental ou é um preparo emocional? Então, muita gente trava porque não quer avançar na liderança, porque fica pensando assim, eu preciso estudar mais um MBA, eu preciso fazer mais uma especialização, eu preciso fazer mais um mestrado, mais um doutorado. Como se liderança precisasse disso. Como se liderança precisasse de estudar, precisaria de faculdade. Gente, eu sou
Eu tenho licença... Veja, eu passei por vários centros universitários. Licenciatura em Física, bacharelado em Engenharia de Produção, Engenharia Eletrotécnica, Gestão de Produção de Energia, treinamentos avançadíssimos na área de Física, de Matemática, porque a minha base é totalmente Matemática e Física e Química. Já falei em alguns vídeos aqui, algumas lives para vocês aqui. Então a minha base é totalmente Matemática. Mas não é isso que faz você ser líder. Não é esse preparo, não tem nada a ver esse preparo. O preparo que faz você ser líder é uma coisa chamada self-awareness. É a autoconsciência inspiradora. É você saber, de fato, a sua essência e o seu poder de influência positiva na vida das pessoas. Isso não se aprende em faculdade. Isso não se aprende tecnicamente. Então não é o preparo técnico. É um preparo comportamental e é um preparo principalmente emocional. Entre os dois, é 80% emocional e 20% comportamental. Porque o comportamental é arrastado pelo emocional. Não é um, nem dois, nem três líderes que chegam para mim no evento presencial que eu ministro, nas palestras nas empresas, que eu sou contratado para falar o quê? Para ajudar as equipes a terem o quê? Uma capacidade de interpretação das situações para evitar conflitos. Para ter controle emocional e, de fato, ler melhor as pessoas dentro do departamento. Ler melhor as situações. Esse é o preparo totalmente emocional. 20% comportamental, porque ele é arrastado pelo outro. E quase zero técnico. Quase zero técnico. Quase zero. Então, é essa a questão. Se você tiver de investir no preparo técnico, no preparo emocional ou no preparo comportamental, invista dinheiro e energia e tempo no seu preparo emocional. Na sua capacidade de ler gente, na sua capacidade de ler você, na sua capacidade de ler os outros, de interpretar situações, de ter uma visão. Muita gente chega e diz assim, um líder precisa ter visão holística. Nananina não. O líder não precisa ter visão holística. O líder precisa ter visão microscópica. Porque quando ele tem visão microscópica e ele entende por que um bom dia foi dado de um jeito ou de outro, por que alguém está dizendo que está desmotivado ou não, e você microscopicamente interpretar se aquilo é um vírus ou é uma bactéria. Qual é o tipo, qual é a natureza daquele problema. E aí, quando você interpreta microscopicamente, você entende o todo. Então, o líder, ele, claro, a visão dele do todo vem pela capacidade enorme que ele tem que ter de olhar o pouco, de olhar o micro. Captou? De olhar o micro. Então, essa é a ideia.